E aí, pessoal, tudo bem? Muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao Coisas da Vida. Você sabe, o Coisas da Vida, ele chega para você toda terça-feira, às 9h30 da manhã. Portanto, fique ligada, fique ligado para que você possa participar comigo aqui. Nós criamos este espaço para conversarmos e, por falar nisso, já se inscreve aqui no canal. Se inscreve, toca o sininho, porque assim você será avisado aí dos próximos diálogos, das próximas conversas que nós teremos aqui. O meu nome é Aloísio Alves e nós vamos nos conhecendo aqui durante a nossa conversa. E você? Quem é você? De onde que você é? Aproveita essa área logo abaixo aqui para você me dar informações também aí de qual cidade, né, que você é, o que que você faz e também colocar aqui nessa área as suas perguntas, colocar aí as suas sugestões, as suas ideias, os seus comentários, ok? Eu fico muito feliz de poder receber você aqui, porque é um espaço em que nós podemos trocar. Eu aprendo com você, assim que você comenta, assim que você manda suas sugestões, enfim, eu aprendo muito com você. E acho muito prazeroso, muito agradável tirar um tempo aqui no Coisas da Vida, às terças-feiras, como já disse, às 9h30 da manhã, para nós conversarmos. E hoje eu quero trazer aqui um tema que eu penso que é polêmico, é um tema que é de difícil aí acesso, é um tema que traz muitos desafios. E eu pensei conversar com você hoje aqui sobre mentiras que nos contaram, e as que contamos a nós mesmos. Poxa, Luísio, que tema complexo, é verdade. Mentiras que nos contaram e as mentiras que nós contamos a nós mesmos. Mas será possível que nós contamos mentiras para nós mesmos? Contamos sim. Eu mesmo nunca escapei de mentir para mim, até que eu me dei conta e pude sanar este hábito que traz aí resultados muito desastrosos na nossa vida. Mas e as mentiras que o mundo, que as pessoas nos contaram desde que nós chegamos aqui? E você deve estar pensando assim: poxa, mas que tipo de mentiras, né? Então nós vamos dialogar um pouquinho sobre isso aí. Você já parou para pensar que pode ser que todas as verdades, né, que você já ouviu, elas podem ser mentiras? É isso mesmo. E também você já parou para pensar que muitas historinhas, mitos antigos, historinhas antigas que parecem histórias infantis, elas podem estar carregadas aí de muitas verdades e muitas vezes atrás de uma aparente fantasia, elas podem revelar muitas verdades profundas? Pois é, vai guardando aí a sua curiosidade, preserva aí o teu tempo para a gente dialogar sobre isso. E você talvez já esteja se perguntando a respeito aí das mentiras que nos contaram. Realmente, desde que nós nascemos e quando começamos a crescer, a compreender melhor as coisas, já vem aí uma tonelada de informações que nem sempre correspondem à realidade, né? Então, o que é o mundo? O que as pessoas, responde aí para mim, o que é o mundo? Como as pessoas apresentaram o mundo para você? Porque alguma ideia, alguma explicação, alguma, vamos dizer, verdade já foi falada para você sobre o que é o mundo, né? O que nós somos, quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui. Então você vê que é um desafio, né? E se tudo isso, então, aí tiver uma outra possibilidade de abordagem? Aí você fala: poxa, Luísio, diga aí para nós logo. Eu tenho tantas dúvidas quanto você. O que eu estou levantando aqui no Coisas da Vida é exatamente um desafio
para a sua, para a minha, para a nossa reflexão, porque eu tenho tido contato com muitas pessoas que acabam aí de uma maneira ou outra se desestruturando emocionalmente, exatamente por conta das decepções que começam a ter em relação às mentiras que foram contadas para essas pessoas. E é claro que essas mentiras contadas pelos adultos e pelas outras pessoas, porque é importante dizer que muitas mentiras não são contadas apenas para nós durante o período da nossa infância. Mesmo nós adultos, ainda existe aí uma série, um conjunto de narrativas que tentam, de uma maneira ou outra, impor uma certa verdade a respeito do que seja o mundo, do que seja a vida, do que nós estamos fazendo aqui, enfim, esse tipo de manipulação, eu chamo assim, continua existindo. E uma pessoa, para conseguir a sua liberdade interna e também a sua autonomia na vida, no dia a dia, ela precisa passar o pente fino, examinar, questionar se tudo o que foi passado para ela, para você, para nós, se isso realmente faz sentido no seguinte aspecto, no aspecto da veracidade. Porque a grande decepção, como eu tenho falado para você aqui hoje, é que as pessoas descobrem, e aí muitas vezes numa idade já avançada, de que viveram uma grande mentira, por entenderem que o mundo, que as relações, que as coisas, que os acontecimentos, que ela própria, ela é isso ou aquilo dentro de uma ótica que foi passada para elas. Então, as mentiras que nos contaram, quando elas são descobertas e todo mundo acaba percebendo isso, elas podem ter maior ou menor impacto na vida da pessoa, na questão existencial, no sistema psicológico, ou até mesmo pode trazer aí uma série de dificuldades na saúde física, porque a maioria de nós, se não todos nós, somatizamos aquilo que está na nossa cabeça, na nossa alma. É claro que cada um faz essa somatização numa medida diferente. E essas mentiras, para que elas foram contadas? Quais serão as funções dessas mentiras, dessas alienações que nos contam desde a nossa infância? Será que essas verdades absolutas que são impostas através da escola, da educação, da família, das instituições de maneira geral, será que elas têm quais funções? O que se pretende quando se apresenta para os que chegam ao mundo verdadeiras mentiras? Será que tem aí, será que existe aí, quero dizer, algum tipo de intenção? Provavelmente que sim, mas muito mais do que eu falar para você, até porque eu não tenho certeza de nada, eu tenho muita dúvida, eu tenho muito questionamento, mas quando a pessoa passa a tomar consciência e percebe a quantidade gigantesca de mentiras que são contadas aí na humanidade, em todos os sentidos, a própria pessoa fortalece aí a sua liberdade individual. Ela passa a ter uma liberdade que não tinha antes, uma liberdade para ser, para fazer e para ter suas próprias opiniões. Então, se você está gostando aqui desse tema aí, mentiras que nos contaram e as mentiras que nós contamos a nós mesmos, dá um like, dá um joinha, porque assim o canal cresce. Você pode até pensar que um joinha, um gostei, uma curtida não tem valor, mas tem sim, a plataforma valoriza muito. E outra coisa, se você está gostando aqui da conversa, desse tema, compartilha com as outras pessoas também. Mas não vamos parar por aqui não, porque além das mentiras que nos contaram desde que nós nascemos, nós também, como já disse,
contamos mentiras para nós mesmos. E é lógico que, devido ao pouco tempo, eu não vou esticar muito essa conversa aqui, mas eu quero adiantar para você que realmente eu já contei, como já confessei aqui, muitas mentiras para mim mesmo, até que eu pude tomar consciência disso e superar esse mau hábito. Agora, se eu não ficar vigilante e atento, eu volto a incorrer no mesmo erro. Eu volto a contar mentiras para mim mesmo. Então isso aí é algo que é a nossa consciência que tem que ficar desperta o tempo todo. Não estou falando na consciência moral, não. Eu estou falando na consciência como o seu eu mais profundo, a sua essência. Mas veja bem, uma das mentiras que nós assim contamos muito para nós mesmos é uma mentira a respeito de quem somos nós. E na maioria das vezes nós inventamos uma mentira para nos apresentar para nós mesmos e para as pessoas de alguém que não somos nós. Ou seja, por nos desconhecer profundamente, nós acabamos então aceitando essas versões que o nosso pensamento, que a nossa cabeça conta para nós. E isso acaba trazendo outras consequências, porque muitas vezes a pessoa se apresenta para os outros, para o mundo, apenas como um desejo, como uma ideação, um ideal do que ela gostaria de ser, mas não é ela. Então, é esse o ponto que talvez seja complexo para você também refletir. E para que eu estou trazendo esse tema aqui? Para que você tenha mais alegria de viver, mais saúde mental, mais saúde emocional e não fique se auto-enganando. Uma outra mentira que nós contamos para nós mesmos, e principalmente nos últimos tempos com aí a forcinha, não é, que as redes sociais dão, é de demonstrar uma felicidade infinita, como se nós não enfrentássemos dores, problemas, desafios, como se as coisas não dessem erradas para nós, como se nós não falhássemos. Então esse ideal de felicidade, de perfeição, muitas vezes ele é de uma forma ou outra reforçado pela facilidade que todos nós temos de mostrar nas redes sociais uma imagem de uma felicidade que ela parece ser infinita, ela parece não ter fim realmente. E, na verdade, a vida é cheia de altos e baixos. Então, essa questão de, tem que ter uma vida extraordinária o tempo todo, é algo que muitas vezes é uma mentira que nós contamos para nós mesmos. E isso traz aí muitas consequências, porque nós ficamos presos aí no que? Na ilusão, na fantasia. E quem é que interessa em nos manter na rede da fantasia? A rede que eu estou dizendo é como se fosse uma rede de pescador, né? Uma armadilha. Veja bem, é o próprio ego. O ego é esse conjunto de agregados psíquicos que não é a nossa essência, mas faz de conta que se apresenta como se fosse o eu, né, verdadeiro. Ele é que muitas vezes quer que nós estejamos falando para o mundo uma coisa que nós não somos e que não fazemos. Então essa felicidade extremada, ela acaba sendo também utilizada muito aí pelos operadores do consumo no mundo inteiro. E nós vivemos muitas vezes dificuldades por conta de um consumismo ilógico, irracional, porque nós estamos querendo, entre aspas, manter uma ideia ou uma imagem de felicidade extremada. E para isso nós nos colocamos na terrível armadilha, essa rede de um consumismo exacerbado, não só de produtos, mas de cursos, de formações e de outras coisas que nem poderíamos chamar de formações. Só para dar aí alguns exemplos. Então nós acabamos criando uma pseudo-imagem, uma imagem falsa do que nós somos. O que nós somos? Não importa a singularidade, o individual de cada um. Todos nós temos nossos desafios e nós não somos
essa perfeição toda e essa felicidade toda que nós queremos muitas vezes criar essa imagem, criamos essa imagem, melhor dizendo, na nossa cabeça, na nossa fantasia e passamos essa imagem para o outro. Manter isso na vida real é algo extremamente desafiador e é nesse esforço aí ilógico, irracional, é que muitos adoecem mentalmente e emocionalmente, compreende? O outro ponto também de uma mentira que nós contamos para nós mesmos é a mentira de dispor de todo o tempo do mundo. Então é como se o grande valor hoje, né, fosse você demonstrar para si mesmo, contar essa mentira, de que você tem um tempo infinito aí à disposição, que não é verdade. Então, nós todos estamos aí dentro de uma limitação, que é a limitação do tempo, tá? Então, são contadas várias aí justificativas para manter isso. E muitas vezes a pessoa não foca na própria carreira profissional, não foca naquilo que tem que fazer, que tem que resolver, não estuda, não trabalha direito, não se dedica integralmente ao que precisa dedicar, porque ela contou uma mentira para si mesma. A pessoa contou uma mentira para ela mesma, dizendo que tem todo o tempo do mundo disponível para ela fazer as coisas quando ela bem entender. Isso é uma mentira perigosa, bastante perigosa mesmo. Então, o que nós queremos é isso, é trazer aqui uma reflexão, primeiro sobre as mentiras que nos contaram e ainda também sobre as mentiras que nós contamos para nós mesmos e buscar aí uma coerência, né? São armadilhas que nós precisamos evitar, ou se estivermos presos nessa armadilha, é preciso encontrar a saída, mesmo que seja necessário a ajuda de outras pessoas. E claro, gente, você deve estar pensando, mas qual que é a solução? A solução, vou falar de uma maneira bem genérica e bem resumida, é o autoconhecimento. Ninguém escapa ao desafio de se autoconhecer. Mesmo o mundo, as famílias, as pessoas, as instituições nos contando tanta mentira, tanta versão aí falsa a respeito do mundo, a respeito da vida, a respeito do que nós somos, a respeito do que nós estamos fazendo aqui, e mesmo que nós também tenhamos aprendido com isso a mentir para nós mesmos, o autoconhecimento é a grande chave que nos permite olhar, identificar e viver de forma coerente com a nossa essência, descobrir a realidade acerca de nós mesmos. Não é um trabalho que se faz num final de semana, nem em um mês. Na maioria das vezes, o autoconhecimento é um trabalho contínuo para a vida toda. Ah, Luísio, com isso a gente fica desanimado. Não, veja bem, é outra mentira que nós muitas vezes contamos para nós mesmos. É de que a vida não precisa ter desafios, que a vida tem que ser moleza. Não, o estar aqui no mundo é realmente um desafio. E o autoconhecimento, quando ele tem aí, vamos dizer, uma dedicação, é claro, pessoal, você não vai passar a vida inteira somente lendo, fazendo cursos ou ouvindo vídeos sobre autoconhecimento. O autoconhecimento ele acontece no dia a dia, é dentro da sua sala de aula, sendo você estudante ou professor, é você trabalhando, não importa se você tem uma profissão que coloca você trabalhando sozinho, ou se a sua profissão é para o trabalho essencialmente em equipe, não importa se o que você faz é uma atividade considerada mais importante, né, que é algo também absolutamente sem sentido, ou se é uma profissão com atividades mais simples, que exijam menos conhecimento. O importante é que durante o tempo em que você está aqui e que eu estou aqui, nós possamos estar atentos a conhecer, afinal de contas, quem somos nós. Então, o autoconhecimento, ele nos dá uma nova condição. Olha, pessoal, eu acho que nós já chegamos a um objetivo aqui, que era comentar sobre as mentiras que nos contaram. Eu espero que você, a partir de agora, identifique melhor isso e que você tire suas próprias conclusões e que você também, de uma maneira ou outra, faça um autoexame, uma autoanálise
para verificar as mentiras que você anda contando para você mesmo e para você mesma. Então eu agradeço muito a sua atenção e espero você na próxima terça-feira. Que hora, pessoal? Às 9h30 no Coisas da Vida. Grande abraço do Aloísio e a gente se encontra na próxima terça-feira. Até lá!